ajustar aqui nossa live improvisada, segurando o celular aqui na mão, esperar um pessoal chegar. Essa live aqui não tem roteiro, tá? Zero roteiro, só vim trazer pegar uma sombra aqui. Só vim trazer um ponto de vista, né, de uma questão que eu tinha visto há pouco na internet. Esperar o pessoal entrar e já começa o nosso papo aqui. Então vamos lá. Assunto de hoje: quântica e tecnologia. Esse assunto foi um chamado, na verdade. Decidi fazer essa live porque eu vi alguns aspectos importantes para discutir aqui no Astral Quântico, né? Já que a gente fala de ciência e de espiritualidade. E o que motivou então eu iniciar essa live aqui, né? Eu vi uma postagem agora, vi uma postagem recente, não só no meu Instagram pessoal, mas também aqui no canal do Astral Quântico. Eu vi uma matéria, né, que o empresário Elon Musk, né, quem não sabe, Elon Musk aí é um grande empreendedor, um grande empresário aí na área da tecnologia. E o que acontece? Ele revelou, né, um dos experimentos que ele estava fazendo, ele revelou um microchip, né, um chip que é implantado, seria, né, implantado, ainda não está, ainda falta, ainda precisa experimentos serem, como é que eu posso dizer, validados, né, pelas forças superiores ali. Então ele está desenvolvendo um Neuralink, que se chama, né? Se alguém for pesquisar e for mais a fundo, pesquisa por Neuralink. E esse chip, ele lê, né, a mente das pessoas e todos os aspectos neurais e etc. a partir desse chip. E esse chip promete melhorar a memória e etc. e tudo mais, né? E o que acontece? Isso é realmente um grande avanço, né, dentro da tecnologia. Esse chip realmente é uma novidade dentro da área da tecnologia. Mas aí a gente entra no assunto da live, né, que eu decidi fazer essa live, que é quântica e tecnologia. E por que eu decidi fazer essa live aqui para vocês? Porque a gente consegue perceber nesse aspecto tecnológico, né, que a quântica ela é usada em tudo, né, na nossa realidade. Mas aí a gente para pra pensar o seguinte: a quântica usada e analisada pelo lado apenas racional da coisa, ela é capaz de desenvolverem aplicativos e tecnologias extremamente avançadas com embasamentos quânticos, com embasamentos de mecânica quântica, certo? Mas eu vou falar mais pra frente as consequências que tem em só usar isso para fins materiais, tá? Vamos focar agora na questão dessa parte, né, que a gente tanto debate. Na verdade, não é que a gente debate, mas há diversos físicos no lado da mecânica quântica que não aceitam que os conceitos de mecânica quântica ou o conceito quântico de energia ele seja desenvolvido e experienciado por nós aqui, porque os conceitos quânticos eles têm um limite quando você apenas considera o lado cálculo, ou o lado racional, ou o lado científico da coisa. A mecânica quântica ela realmente serve. Então o Elon Musk ele foi extremamente inteligente. O Elon Musk com certeza tem, se ele não tem inteligência sobre mecânica quântica, sobre física, ele tem excelentes físicos nucleares que entendem
a mecânica quântica e que usam a mecânica quântica para fins de tecnologia, né? Mas se a gente for analisar o porquê disso a fundo, né? Então, por que que usam apenas a mecânica quântica para fins de tecnologia e não para um fim de desenvolvimento de consciência, né? Primeiro, eu falei isso, tô desenvolvendo um podcast, até sugiro para vocês que visitem o nosso canal no YouTube e o nosso nosso Telegram, desculpa, que lá eu tô postando insights, então lá é um conteúdo mais profundo, tá? É um conteúdo mais insight mesmo, mais intuitivo, né? Então é um pouco mais abstrato do que aqui. Mas aqui eu tô só expondo alguns pontos de vista com relação à tecnologia e conceitos espirituais, conceitos quânticos, né? Então, o pessoal ali desenvolvem, né? Físicos nucleares ganham muito dinheiro. Por que os físicos nucleares ganham muito dinheiro? Vamos entrar nessa parte. Porque físico é uma pessoa extremamente inteligente em questão de abstração, tá? Então, basicamente, um físico nuclear, ele sabe como modificar, como modelar, como fazer uma alquimia dentro de um elétron, dentro da parte subatômica, né, do átomo, e ele pode fazer o que ele quiser com aquela separação de elétrons, como bombas atômicas, né? A gente vê o exemplo aí de Hiroshima e Nagasaki. Então, até hoje a gente tem resquícios de milhares e milhares de bombas atômicas que foram produzidas e estão em estoque em certos países, pura e simplesmente por insegurança, né? Porque caso aconteça alguma guerra, alguma coisa, a gente tem as nossas bombinhas atômicas guardadas, que os nossos físicos nucleares que entendem bastante de mecânica quântica, eles desenvolveram aqui para nós, né? Então, quem sabe mecânica quântica e não quer saber dos conceitos espirituais, com os conceitos mais elevados em relação à energia, eles vão parar pura e simplesmente nessa questão matemática de fazer bombas atômicas, né? Porque qual que é o entendimento quântico? Quando você entende mecânica quântica, você começa a entender que, na verdade, tudo é uma onda só. Robson, mas está muito abstrato, uma onda, mas que onda? Gente, olha só, a gente sabe que tudo é energia aqui no universo, certo? A gente sabe disso, a gente chega num lugar e a gente não se sente bem, é porque a energia daquele lugar não está propício com a nossa frequência, né? E a gente sente o desconforto. E esse desconforto não vem do nada, ele não surge do nada por nada. Ele surge porque existe um campo eletromagnético que você tem por padrão e modificável, que é só o seu padrão eletromagnético, e existe o campo eletromagnético dos ambientes. Então, se o ambiente ele tiver uma energia mais densa, diferente da sua energia que esteja mais leve, você vai sentir uma disparidade energética. E isso é mecânica quântica, isso é energia, isso é informação. E quando se entende isso, quando você sabe que o universo é composto por uma onda só, ok? O universo é composto por uma onda. Esses dias me perguntaram no Instagram, mas o que é Deus, né? Deus está lá em cima, Deus está aqui embaixo, Deus sou eu, Deus é o outro, Deus é tudo que existe, tá? Tudo, tudo, tudo é tudo. Tá? Quando eu falo tudo, Deus é tudo. Deus é isso. É eu, a minha camisa, dentro da minha barba, aqui tem Deus, tá? Dentro da minha pupilha é Deus, tudo é Deus. Tudo é tudo. Não é o Deus que é barbado, que tá lá em cima, que castiga a pessoa que toma cerveja no final de semana, não, tá? Vamos lá. Deus é uma onda de energia. Deus é uma onda de energia potencial. Tudo emerge dali. Por isso que é Deus, por isso que é tudo, tá? Vamos para os conceitos, antes da gente seguir nos conceitos da Elon Musk, vamos entender um pouquinho, né, desse conceito Deus, né, que é tão falado. O que é Deus? Onde que está Deus? Né? O que é Deus quando a pessoa fala que Deus é uma onda? Então, vamos lá. Pensando em questões pensando em questões de química, eu não era muito bom em química, tá? Mas a mecânica quântica, ela é tão fácil quando você está aberto a entendimentos e quando você está aberto a colocar isso na sua vida prática, que ela acaba ficando simples, né? E o conceito de quântica, o conceito metafísico da coisa é o seguinte:
temos nós, né, eu, Robson, em matéria, e esse conceito que eu vou explicar aqui, né, essa retrogradação energética que eu tô fazendo aqui, ela serve para qualquer coisa, tá? Então não é só o Robson que tem essa estrutura morfogenética de criação, tá? Isso é ciência, isso tá em qualquer livro de física, um pouquinho mais explicado, um pouquinho mais detalhado, porque se tu pegar um livro de física hoje do colégio de 8ª série, não vai dar, tá? Não tem como, eles não explicam isso, isso não é divulgado, isso não é ensinado, isso não é sentido e muito menos pensado em um currículo escolar, não, tá? Se você quer aprender mecânica quântica e entender conceitos um pouco mais desenvolvidos para que você consiga colocar na sua vida prática, física apenas de faculdade, que vai até física newtoniana, ela não explica isso que eu vou explicar agora, ok? Vamos lá. Tem o Robson matéria, certo? Ok. O Robson matéria, antes de ser o Robson matéria, ele é o Robson prótons, nêutrons, elétrons, toda aquela parte de que a gente estuda na química de colégio da 8ª série, tá? Até aí, todo mundo sabe, tá? Até aí, até tranquilo. Elétrons, prótons, nêutrons, beleza. No elétron, a gente já começa a densificar um pouco mais as coisas. Porque o que dá origem ao elétron? Vamos lá, o que dá origem ao elétron? O elétron, ele é originado pelas supercordas, tá? E eu peço para que vocês não pesquisem agora, é um pouquinho contraintuitivo, mas não pesquisem agora o que é supercordas, porque vocês vão se assustar com o conceito. Tá? E esse conceito, não necessariamente você precisa entender. Você precisa entender o núcleo da coisa, a origem da coisa. A supercorda é mais uma etapa na parte de desenvolvimento em questões químicas das coisas. Tá bom? Então vamos lá. Tem Robson, prótons, nêutrons, elétrons. Antes de elétrons tem as supercordas. Antes das supercordas, né? Isso tudo no Robson, tá, pessoal? Se vocês aprofundar, colocar um mega microscópio aqui, é isso que tem, tá bom? Então vamos lá. Elétrons, supercordas. E o que dá origem às supercordas? O que dá origem às supercordas é o bóson de Higgs, ou partícula de Deus, que chamam, né? Isso estavam batendo cabeça lá nos campos de estudo científico de Genebra, né? Então eles fizeram testes e testes até tentar abstrair o que era esse campo infinito de energia, pré-campo de infinito de energia, que eles chamam partícula de Deus. E por que eles chamam partícula de Deus, Robson? Porque eu acabei de falar. Tudo é composto por uma fonte infinita de energia. E essa fonte infinita de energia, ela está em tudo. Ok? Então, quando descobriram ou bateram bastante cabeça nos campos de concentração, não. Quando estavam batendo cabeça no campo de estudo, na parte científica do que era um bóson de Higgs, eles descobriram que era um grande vácuo de energia. E eles, óbvio, não deram o nome ainda de Deus. Porque antes do bóson de Higgs, existe o que a gente chama, dentro da mecânica quântica, de vácuo quântico. Esse vácuo quântico, ele é o potencial de energia e informação. É de lá que emerge tudo, inclusive nós, inclusive a matéria. Tudo vem deste campo infinito de energia, ok? E se isso é o nosso campo infinito de energia, a gente pode criar o que a gente quiser a partir desse campo de energia, ok? É lógico isso. E desse campo de energia, vamos lá de novo. Do vácuo quântico passa para bóson de Higgs, do bóson de Higgs passa para supercordas, aí ele já tem um pré-formato de matéria. Vamos lá. Das supercordas, eles formam elétrons, prótons, nêutrons, células, tecidos, órgãos, organismos e a pessoa. Ou a parede, ou a lâmpada, ou qualquer outra coisa que seja material, que seja de matéria. Tá bem? E os físicos nucleares, eles entendem todos esses conceitos e mais um pouco do lado da matéria. Então eles fazem o que eles quiserem. Inclusive chip cerebral para monitoramento humano.
certo? Alguns professores, né? Alguns professores da escola mais antiga de mecânica quântica já falaram isso. Ah, já está sendo desenvolvido chips para controle humano, porque isso agora está sendo exposto como um chip que pode melhorar o seu potencial de desenvolvimento cerebral. Pode, pode. Não estou dizendo que não pode, até pode. Mas quais são as consequências, né? Que esse chip, que o uso de uma sociedade consentida com isso, qual o impacto disso, né? Qual que é o impacto de toda essa tecnologia, né? Qual que é o impacto que a gente tem hoje nas nossas tecnologias atuais? Por exemplo, muita gente não percebe, mas dentro de uma certa massa que assiste programas televisivos, a gente tem um trabalho ali de teoria do consentimento. Robson, oh meu Deus, outro nome complexo. O que é teoria do consentimento? Em questões aplicáveis, teoria do consentimento é quando passam um monte de informações para vocês, né? E dessas informações ali não tem nenhuma informação que seja de teor evolutivo, digamos assim, né? E você tá tudo bem pra você, você tá ali, tá assistindo a televisão, tá recebendo aquela rajada de informação e tá consentindo com aquilo, é isso aí que eu quero, não, pode mandar informação, eu não preciso racionalizar, não preciso pensar, eu apenas liguei a televisão e estou aqui assistindo e recebendo milhares e milhares e milhares de informações que eu não faço nem ideia da fonte daquela informação, mas eu tô com a televisão ligada, é isso aí, né? Então, existem diversas características dentro deste mundo tecnológico não espiritual, não energético, que a gente precisa analisar, né? E quando a gente tem um grupo de físicos, né, que não necessariamente entendem a parte espiritual da coisa, isso leva a como é que eu posso dizer? Leva uma certa consequência, né, de separação, ok? Basicamente isso, tá? É uma separação que existe. Por que uma separação? Porque a mecânica quântica, ela tem e deve ser olhada para questões não só tecnológicas, mas espirituais também, né? E a gente vê diversos momentos em que o entendimento quântico ele é denegrido e ele é escondido da massa. Por exemplo, existe um filme chamado Quem Somos Nós que explica tintim por tintim como que funciona a realidade, como que você pode criar isso, aquilo, como que você consegue ter resultados diferentes na sua realidade. E esses desenvolvedores desse filme, né, do Quem Somos Nós, eles venderam tão pouco que decidiram tirar do ar por um tempo o filme. Porque aquilo ia contra alguns interesses sociais e políticos daquela época que o filme foi lançado, se não me engano foi lançado em 2009, 2008, não lembro. E vendeu tão pouco, né? Porque imagina se o povo todo tem esse entendimento. Imagina se o povo todo entende, se a massa crítica entende que elas são responsáveis por criar a realidade delas. Ai, mas que papo de coach, você é responsável por criar a sua realidade. Beleza, não tem problema se você não quiser ter esse entendimento, ok? Não tem problema. E tem gente realmente que não quer entender. E tem gente que não quer saber, porque isso dói. Se ela entende como que funciona um sistema pré-estabelecido dentro da sociedade, ela vai automaticamente ter que sair da zona de conforto. E isso para o ser humano dói sair da zona de conforto, porque a gente é ser humano e ser humano foi feito para acumular energia, para que em uma questão de risco, né, de uma questão de risco social, a gente tenha aquela energia armazenada.
tá bem? Se vocês estiverem escutando alguns choros, é da minha filha, tá? Tô fazendo essa live aqui meio improvisada, mas tá sendo muito legal, porque eu tô conseguindo expor aqui um pouquinho dessa quântica, dessa tecnologia que tanto falam, né? Então, é interessante que a gente preste atenção no nosso entorno para entender como que alguns conceitos sociais e tecnológicos estão sendo impostos aqui na nossa sociedade. E agora, com o meio da internet estando em alta, isso está muito mais visível. Então, tem muito mais informação sendo jogada e tem muito mais pessoas expostas a essas informações e muitas vezes não sabe o que fazer com essas informações e muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa não tem um campo racional para abstrair aquilo e pensar, tá, mas o porquê, né, que isso está sendo feito e quais que são as consequências disso, né? O importante é a gente parar para analisar quais são as consequências, porque na sociedade de hoje, com toda essa internet, com a velocidade que tá a internet hoje, a gente tende a não pensar muito. A gente tende a não pensar muito, a gente tende a não querer ler muito. Certo? As informações a gente quer mais em vídeo, a gente quer informação rápida. A gente não quer parar para ler um texto. A gente não quer parar para ler 3, 4, 5, 6 parágrafos sobre algum artigo relevante. Não, a gente quer um vídeo rápido. A gente quer um videozinho ali de 30 segundos para resolver rápido o nosso problema, porque hoje a gente está resumindo em resolver os problemas rápido. E o Elon Musk sabe disso. Então, se querem resolver o problema rápido, por que eu não crio um chip, né, para diminuir essa fração, para diminuir esse espaço entre você desenvolver o seu pensamento em um desenvolvimento crítico, racional, para que você consiga seguir sua vida em frente, né? Então, por que eu não faço um chip e você consegue fazer isso mais rápido? Só que você perde a essência e toda a capacidade de desenvolvimento cerebral humano e todo o desenvolvimento psíquico com uma ferramenta dessas, né? A gente tem que pensar esse lado também, né? Então, a live foi bem rápida, eu queria mais contar isso, né, expor um pouquinho mais sobre isso, porque era um assunto bem pertinente, né, essa tecnologia toda que tá chegando pra gente, a gente tem que saber discernir e saber para onde é que vai toda essa energia, saber como que o mundo está reagindo com toda essa tecnologia, e eu acredito que aos poucos a gente vai tendo uma certa consciência disso tudo que está acontecendo. Tá bom? Valeu a quem acompanhou a live aqui. Vou buscar fazer um pouquinho mais de live. Essa aqui eu vou deixar no nosso IGTV, né? Provavelmente eu faço outra live semana que vem. Eu tenho uma live marcada com 2 pessoas, 2 convidados. A gente vai organizar certinho o conteúdo para passar aqui para vocês. Então é isso. Quero convidar vocês também para seguir e se inscrever lá na nossa página do YouTube, lá no nosso canal no YouTube. Tô postando bastante conteúdo lá. Hoje postei um conteúdo sobre arquétipos. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre mecânica quântica. Semana que vem também provavelmente eu faça outra live aqui falando de assuntos aí pertinentes no nosso dia a dia, tá? Pra gente agregar conhecimento. Tá bom? Muito obrigado a quem acompanhou aqui e até a próxima live.